Olá, bom dia, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a Escola Bíblica Dominical com vocês, o estudo 49, que vai tratar do tema A Família e a Transmissão da Fé. Mas antes da gente falar um pouco mais a respeito desse estudo, eu gostaria de dar um aviso rápido para os irmãos. A partir da semana que vem, nós já vamos trabalhar com uma nova revista que já está disponível lá na igreja, que é a revista Base Bíblicas. Essa revista já está disponível e a partir da semana que vem a gente passa a fazer os estudos com base nesse material. Hoje, então, nós vamos ter o último estudo, que nós vamos fazer na revista Práticas Bíblicas. Nós vamos tratar da questão da família e da transmissão da fé, o estudo 49, está lá na página 211, e os irmãos vão poder acompanhar no PDF que está disponível aqui na descrição do vídeo. O texto base para esse estudo é o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Para a gente poder começar esse estudo, em que nós vamos tratar de um tema tão importante, que é a família e a transmissão da fé, queria fazer uma oração com vocês, para que nós possamos entregar esse momento de estudo nas mãos do Senhor e pedir que Ele realmente trabalhe no nosso entendimento. Deus amado Pai querido, nós colocamos diante do Senhor esse estudo, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pedindo o seu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus. Pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos abra o entendimento, fale aos nossos corações e descortine a tua verdade a cada momento para a gente. Pedimos que o Senhor esteja nos acompanhando nesse estudo, Deus. Gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Vamos então tratar desse estudo, um estudo tão importante, estudo 49. E para a gente iniciar, vamos ler o texto básico, que é o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, que vai falar um pouco da transmissão da fé dos pais aos filhos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então a gente avalia aqui a importância da palavra, e dos ensinamentos do Senhor, tanto para a questão da transmissão, dessa verdade de geração para geração, quanto também para a vida cotidiana. Ele mostra aqui como é importante estar todo dia ao levantar, ao caminhar, ao estar pelo caminho, sempre lembrando dessas palavras. Então, a gente percebeu aqui, esse texto é um texto muito profundo, um texto muito significativo, importante, e que fala de fato ao nosso coração, para a gente pensar um pouco a respeito da nossa casa. Os pais e as famílias, de uma maneira geral, têm a responsabilidade de transmitir a fé cristã entre os seus, entre seus filhos, entre seus parentes, entre os próximos, entre os que estão na mesma casa. Mas, hoje em dia, a secularização é uma grande ameaça. Mas nós temos lá em Deuteronômio uma importante, Deuteronômio 4:9, uma importante indicação, de que contarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. A secularização ela é uma ameaça, mas nós temos essa importante indicação,
você contará aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E aí a gente traz dois exemplos dessa transmissão da fé de pai para filho ou de geração para geração dentro da mesma família. Em Josué 24:15 temos o seguinte: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa última fala, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, arremata, né, uma discussão importante, né? Ali Josué toma a frente. Vocês escolham a quem vocês querem adorar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está assumindo para si essa importante papel de levar, né, e de ter consigo a sua casa nesse momento de fé e nesse caminhar de fé. Vamos ver um outro exemplo também, bastante ilustrativo dessa questão. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado, ele e todos os seus. Que nós estamos vendo uma passagem de Atos, né, com o carcereiro ali, logo depois de um momento de grande apreensão, a gente vê Deus restaurando a casa do carcereiro e da família toda, né? Então, ali foi a família toda do carcereiro que entrou, né, na presença do Senhor por meio da palavra, né? Então, isso tudo é muito interessante, mostra o exemplo, né, e a importância de contar os filhos, de contar os filhos dos filhos, de contar o parente, de contar as pessoas da casa, de contar os próximos. Até porque a fé, ela é individual, né? A fé, ela é pessoal, né? A fé, ela é uma decisão pessoal, uma decisão que não pode ser tratada como uma questão de tradição ou, né, uma herança que a gente recebe. A fé é pessoal, uma decisão pessoal. Mas os pais, né, mas a família, ela tem o privilégio e a responsabilidade de ajudar os seus na caminhada, né, na caminhada dos filhos, na caminhada da família, para justamente aproximá-los dessas verdades, né? Então é importante, a família tem esse privilégio, né, de auxiliar na caminhada. E a gente viu aqui dois exemplos em que as pessoas tomaram a frente de dizer: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o carcereiro, por sua vez, foi batizado, ele e toda a sua família. Então a gente percebe essa questão da família, a transmissão da fé, e nós vamos discutir um pouco mais outros aspectos a respeito desse tema, né? Uma primeira questão que vem a respeito desse tema é a questão do exemplo, né? O exemplo, ele tem um papel definidor na construção do testemunho vivo. O exemplo, ele é muitíssimo importante. E, por vezes, o que a pessoa fala, ela não tem valor nenhum, porque o comportamento dela é completamente diferente. Existe uma citação importante, né, de Emerson, que diz o seguinte: as suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, justamente se referindo a essa questão do, né, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então existe justamente essa questão. Mas o exemplo é muito importante nesse contexto, né, justamente para não invalidar a nossa palavra, para não invalidar o nosso testemunho, muito pelo contrário, né? O nosso testemunho deve ser convalidado pelas nossas falas, deve ser confirmado pela nossa atitude, né, fazendo todo sentido para aqueles que estão próximos. Mas o exemplo é isso mesmo, o exemplo é a chave para que Cristo seja conhecido pelos filhos e pela família. Então o exemplo é a chave, o exemplo complementando o testemunho, né? Ou o testemunho por meio do exemplo, por meio da palavra, sendo, né, coerentes e indo na mesma direção. Né? A família, né, especialmente os filhos, elas percebem as emoções e a importância, né? Estou falando de emoção aqui, mas estou falando da importância, da relevância que cada coisa traz para a vida das pessoas, né? E aí vem algumas perguntas que foi retirada do livro do John Drescher,
que diz o seguinte: o que você ama de todo o coração? Sua família sabe. O que você faz, o que faz seus olhos brilharem? Né? Sua família, né, certamente seus filhos irão sentir por Deus o mesmo que você sente, ou empolgação, ou apatia. Né? Não que a fé seja uma questão puramente emocional, né? Não que a fé ela dependa unicamente do exemplo, mas essa liderança ela precisa ser responsável. Né? O ensino pelo exemplo é importante, mas não só o ensino pelo exemplo, mas o ensino pelo exemplo e a fundamentação pela palavra, eles de fato se complementam e têm que andar junto para que esse exemplo seja um exemplo verdadeiro. Né? Além da questão do exemplo, né, é importante a gente lembrar que, né, para esse exemplo funcionar, esse exemplo ele é uma tarefa diária. Né? Então a gente vamos comentar de um exemplo da importância dessa tarefa diária e de lembrar diariamente a respeito dessas questões e de se preocupar, né, com o direcionamento desse caminho de forma diária, né, falando aqui a respeito de um momento, né, da história do povo de Israel em que Josué morreu, né, e uma geração inteira se perdeu logo depois disso. Vamos ler o trecho com a gente. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois que Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnad-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Vocês vejam que houve aqui uma quebra, uma falha na transmissão da fé, mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor tinha feito ao povo. E aqui a gente reforça a importância, né, dessa tarefa de ensino diário da fé. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Que a gente vê a importância de não apartar, né, não separar, não tirar, né, do nosso coração todas as coisas que foram feitas, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, a toda a nossa família, a todas as pessoas que estão próximas. Né? A gente viu a importância, né, do exemplo, mas também a importância de que esse exemplo ele seja, que exista uma preocupação, né, com a transmissão dessas informações, desse exemplo, dessa palavra, de maneira diária, né, a fim de que essas questões que não haja uma quebra nessa transmissão da fé, né, e das grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, nesse contexto também, existe a fé pessoal, então o que implica em liberdade, né? E essa liberdade, a liberdade verdadeira, né? A liberdade que nos livra de todas as amarras do mal, do pecado, né? Essa liberdade ela só vem por meio da libertação de fato do pecado, por meio da obra de Cristo, com o auxílio do Espírito, sem imposições. Então a gente não pode obrigar ninguém a seguir esse caminho. Né? E os desafios eles são diferentes nas diferentes épocas, mas independente da época, o desafio continua o mesmo e independente da época, ainda continua tendo a necessidade desse novo nascimento, né? E esse novo nascimento é que ele que determina, né, a forma como esse caminho vai seguir. A gente precisa, na verdade, justamente falar dessa questão da libertação que vem por Cristo, né? E o Espírito Santo faz a obra, né, na vida das pessoas.
Né? Isso respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então essa liberdade ela só vem, de fato, no novo nascimento, né, por meio da libertação dos pecados. Então é essa liberdade que nós estamos procurando e essa liberdade ela é obtida individualmente, ela não é fruto de cultura, ela não é fruto de uma família, ela não é fruto de um sobrenome. Ela é, na verdade, fruto da graça e da obra de Cristo. Pensando nessas questões, né, mesmo colocando essa questão da liberdade, essa questão da importância da transmissão e da transferência diária dessas informações, né, de como a família trabalha passando essa tocha da fé, a gente traz o autor do nosso estudo trouxe um dado interessante, né, do Instituto Haggai, né, em que eles perguntaram para várias pessoas como elas se converteram, né, e o resultado ele é bastante revelador. Está mostrando aqui para a gente que 1% das pessoas se converteu por programa de televisão evangelístico, 1,1% por filmes, 3% pela distribuição de literatura, 2,4% sermões, 2,9% por rádio, 2,9% pelo trabalho pastoral, 4,4% com as cruzadas evangelísticas, 2,1% de outros meios. O interessante é que o grosso mesmo, o grande volume, ele vem, né, como a pessoa se converteu. Principalmente o que a gente percebeu é que tem duas respostas principais: amigos e parentes. A fé cristã ela começa em casa. A fé cristã ela é muito fomentada pelas atividades relacionais. Ela é uma fé que é construída dentro das relações, do discipulado, fortalecida pelo discipulado. É uma fé que exige explicação, é uma fé que exige conhecimento, mas que exige também atuação do Espírito e decisão. Então, a gente percebe aqui que as outros métodos evangelísticos são desprezíveis, então, de forma alguma. Cada vida, todo esforço vale para cada vida, né, que é conquistada, né, para o reino de Deus. No entanto, a gente percebe aqui que o nosso exemplo na nossa família, o nosso exemplo com os nossos amigos, é numericamente bastante mais importante. Né? Então, a gente não pode esquecer dessa questão. Então, esse foi um estudo bastante interessante que mostra a importância, né, e a natureza relacional da fé cristã. Uma outra questão que se contrapõe quando a gente fala de transmissão da fé e que, por vezes, traz justamente essa barreira é a questão da graça versus o legalismo. Né? Voltando e repetindo, né, a fé cristã é de natureza individual. Não é uma tradição, não é passado com o sobrenome de família, não, né, é uma decisão individual, é um chamado que envolve, e é um chamado que envolve uma postura verdadeira. Não é uma postura que é nem uma postura parcial, nem uma postura legalista. E isso traz divisões, né, porque quando você assume essa posição de maneira firme, né, algumas pessoas podem não entender, e é justamente isso que está falando aqui no texto de Mateus. Porque eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os da própria casa. Justamente porque essa decisão ela é pessoal, né? E os da casa, por vezes, por conta de pecado e por conta de legalismo, eles acabam não entendendo essa mudança de caminho, né? E às vezes a própria pessoa que mudou o seu caminho não tem sabedoria ou não tem maturidade para poder lidar com as pessoas que estão em volta. Né? Então, mas como não cair nessa armadilha? Né? Então, para não cair nessa armadilha, a gente precisa estar atento aos conceitos e aos desdobramentos das questões da graça e do legalismo. Né? Então, quando o assunto é transmissão da fé, a graça não pode ficar de fora. Né? A nossa cultura é extremamente anticristã e a família tem o grande desafio de não cair no exagero da tolerância extremada, né, a ponto de praticamente anular a fé, mas também tem que tomar o cuidado de não transformar o lar num palco de guerra. Né? E principalmente um palco de guerra, essa situação do palco de guerra se torna mais grave quando o que a gente está defendendo é religiosidade e não de fato a palavra de Deus, né? Não de fato a fé em Cristo Jesus. Então isso é sempre importante a gente lembrar, né, que quem vence o mundo
senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. É esse que criou o mundo. Não é a briga, não é a insistência exagerada e desmedida, né? Quem vence o mundo é aquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ainda com relação a essas questões, né, familiares e da expressão da fé dentro de casa, a gente só pode chegar à conclusão que resta à família a graça transformadora de Cristo para superar os muitos desafios da vida em conjunto, né, da vida em família, e a fé, por meio de relacionamentos profundos, sinceros, fugindo do legalismo, exaltando a graça e superando completamente a indiferença, né? Sem desprezar nenhum, sem desprezar ninguém, né? Mas buscando a todos. Nesse contexto, a gente quer ler também um texto de Tito, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Então a gente percebe as palavras de Tito também nesse sentido, né, da graça transformadora de Cristo para superar esses desafios, inclusive e principalmente o do legalismo, né, nesse contexto tão difícil. Né? A gente chega às considerações finais, né, relembrando que o ensino e principalmente a vivência da fé começam em casa, né, o local onde a tocha da fé pode ser passada. E é sempre bom lembrar que a fé cristã ela é muito mais do que as poucas horas que a gente congrega, que a gente está junto nas atividades da igreja. Isso é só um pedaço da fé cristã, um pedaço muito pequeno. A fé cristã ela é desempenhada no dia a dia. A fé cristã é desempenhada nas relações que a gente tem ao longo de toda a nossa vida, em todas as instâncias que a gente participa e que a gente tem interferência. Então, a gente está presente, na verdade. Nós não temos interferência nenhuma, mas a nossa presença ela tem que levar alguma coisa da fé cristã, alguma coisa, né, que demonstre a nossa, né, a presença de Cristo na nossa vida. Então é preciso, né, também nesse contexto se preocupar com a construção espiritual dos filhos, né? Então, embora a fé cristã seja individual, ajudá-los a conhecer a Cristo e mostrar, né, no testemunho da nossa vida aquilo que Cristo fez por nós é algo extremamente precioso, né? Então, criar condições para que ele conheça a Cristo, criar condições para que ele se aproxime de Cristo são funções, né, e são privilégios dados aos pais, né, e o mesmo funciona para o restante das pessoas que estão próximas, das pessoas das nossas famílias, né? Para conseguir essa aproximação, né, essa aproximação que pode ou vai eventualmente desdobrar, né, na aproximação e num relacionamento pessoal do nosso querido com Cristo, as nossas ações precisam ser determinadas e intencionais, né? Elas precisam ter um objetivo e precisam estar direcionadas para essa questão. Com muita oração, né? Com muita oração, com ações determinadas, direcionadas, nós podemos ser exemplos para gerações futuras, para que elas conheçam a Cristo verdadeiramente. É um grande desafio, mas também é um grande privilégio dado aos pais. Né? O primeiro campo missionário é a nossa própria casa. O primeiro campo missionário está dentro, né, do quarto ao lado, né, tá nas proximidades da nossa família. Então, um grande desafio para a gente e a grande privilégio é de testemunhar para aqueles que estão próximos. Então, essas são as considerações finais, né? A gente não pode finalizar, né, sem ler novamente o texto de Deuteronômio, que é um texto muito instigante e que nos ajuda a pensar numa boa atitude para a nossa semana, que nos ajuda a pensar numa boa forma de encarar esse desafio da transmissão da fé dentro da nossa casa ao longo dessa próxima semana
né, e levar essa reflexão conosco em outros momentos da nossa vida. Vamos ler conosco, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente vê a importância, né, de levar a palavra do Senhor em todo momento, né, ao deitar-se, ao levantar-se, né, atar a palavra, né, ao seu corpo, escrever nos umbrais, né, escrever no seu caderninho, ter um lembrete no seu telefone, e levar isso com você o tempo todo. Buscar palavras né, com orientação do Espírito, que te complementem, que te incentive a permanecer firme e a também ajudar para que a sua família permaneça firme juntamente com você. Então a gente vê um grande desafio, né, da transmissão da fé na família, mais um dos grandes desafios, né, a fé ela é cheia de desafios, a fé cristã ela é uma fé cheia de desafios e certamente com a graça de Deus a gente consegue superar e chegar cada vez mais aquilo que Ele deseja para a nossa vida e para a vida da nossa família. Então a gente termina aqui o estudo 49, Família e a Transmissão da Fé. Ao mesmo tempo também a gente termina a nossa revista aqui, Práticas Bíblicas, depois de quase um ano de estudo dessa revista, a gente termina aqui quase no finalzinho, mas está na hora da gente seguir em frente e tenho certeza que a nova revista vai trazer também muito conhecimento e muito crescimento a todos os irmãos. Eu desejo a todos uma excelente semana, desejo que Deus abençoe profundamente a vida de cada um e nos vemos em breve. Forte abraço a todos.